antes de abrir com os companheiros do MNOB, só para a gente ficar em informação, foram 311 inscritos no total, sendo que desses 311, 300 foram delegados, 7 e 11 observadores. Desses 300 delegados, 213 homens e 87 mulheres, 87 companheiras. Os observadores, 7 companheiros homens, 7 companheiras mulheres. Esses são os números de credenciamento do nosso Congresso. Agora, representando e apresentando a tese do MNOB, as companheiras Patrícia e Juliana. 8 minutos, por favor. Boa tarde, companheiros e companheiras. Eu sou Patrícia, delegada sindical do Complexo do Andaraí, no Rio de Janeiro. E essa é Juliana, delegada sindical do Complexo São João, em São Paulo. E a gente vai defender a tese do Movimento Nacional de Oposição Bancária da CSP com Lutas. Bem, a gente considera que o debate sobre o caráter público do BB e sobre o possível papel social do sistema financeiro nacional é muito importante. Ele é importante pelo seu conteúdo, porque é fundamental para a classe trabalhadora, e é importante também por conta da conjuntura. É importante que a gente faça esse debate hoje por conta da conjuntura mundial que a gente vive hoje. Uma conjuntura de uma crise econômica que atinge hoje, sobretudo, a Europa, que questiona a ordem capitalista e que coloca em oposição direta a elite europeia, a burguesia europeia, os bancos europeus e a classe trabalhadora europeia. A elite europeia tentando impor grandes ataques aos direitos dos trabalhadores e a classe trabalhadora europeia se levantando e lutando pela defesa dos seus direitos nas ruas e nas urnas. Por isso é muito importante a gente fazer esse debate. No atual grau de globalização da economia mundial, a gente sabe que o nosso país não está imune a ser atingido por essa crise. Inclusive, já há uma redução no crescimento do país, reflexo dessa crise econômica mundial. E qual tem sido a principal atitude, medida do governo para encarar, para enfrentar o reflexo dessa crise no nosso país? Tem sido adotar medidas que aumentam o consumo da população. Um consumo que a gente sabe que é construído artificialmente, que não tem base num ganho real de remuneração da população. E que isso provavelmente vai gerar uma bolha e que terá reflexos futuros sobre o país. Na verdade, essas medidas só atrasam, jogam para frente os impactos da crise no nosso país e é muito provável que ampliem esses impactos futuramente. Uma das medidas que o governo apresenta para aumentar o consumo da população é justamente a redução dos juros bancários. E é importante que a gente tenha consciência disso, de qual é o conteúdo real, de fato, que leva o governo a tomar essa atitude de redução dos juros bancários. É importante porque senão a gente diz que isso é um grande avanço, que o governo está no caminho certo. E que a gente acaba dizendo, como alguns companheiros aqui, que isso significa o resgate do BB como banco público. E não é a verdade. A gente sabe, não tem, a questão da redução dos juros bancários não tem só problema no reflexo sobre as condições de trabalho dos bancários. Mas ela tem um problema que desde que ele foi feito, desde que foi iniciada essa medida, que é manter a lógica de que quem tem mais paga menos. E é isso que está sendo colocado. Os juros menores são oferecidos aos clientes com mais dinheiro. Isso mostra, deixa evidente para a gente, de que o governo não está se enfrentando com o sistema financeiro nacional, não está se enfrentando com o capital financeiro, não está favorecendo os trabalhadores. Outras medidas do governo que apontam isso para a gente, que deixam muito claro, é a questão da redução da poupança, do rendimento da poupança, como outra companheira já colocou aqui, que afeta os trabalhadores, que são os maiores investidores da poupança, para não afetar os fundos de investimento. Outra questão é a questão da dívida pública, né? O governo continua destinando metade do orçamento da União para o pagamento da dívida pública, em que quem detém a maior parte dos títulos da dívida são os banqueiros e que os juros pagos sobre esses títulos têm uma grande importância nos lucros que os banqueiros têm hoje no país.
Então, companheiros, dizer que o BB é um banco mais público porque reduziu os juros está errado. O Banco do Brasil continua um banco privado na sua composição acionária, na forma como ele trata os funcionários, no assédio moral, nas metas absurdas que são impostas para a gente todos os dias no local de trabalho. Dizer que o governo está no caminho certo é esconder toda essa realidade dos bancários e dos trabalhadores em geral. Defender, como a CUT faz, exclusivamente, a regulamentação do sistema financeiro como se fosse possível ele cumprir um papel social dentro desse país sem alterar ele de fato, é criar uma ilusão na classe trabalhadora. É impossível democratizar o sistema financeiro enquanto ele permanecer privado. Por isso que a gente está propondo aqui é que esse Congresso tem uma tarefa muito importante, que é votar, é decidir por uma reivindicação histórica da nossa categoria e da classe trabalhadora, que é a estatização do sistema financeiro, a única forma que a gente tem de construir um sistema financeiro que vai atender as necessidades dos trabalhadores. Colegas, nesse pouco tempo que me resta, eu queria colocar aqui algumas outras tarefas que eu acho que estão colocadas de forma urgente aqui para nós nesse Congresso. Porque, diante dessa realidade que a Patrícia colocou, a gente sabe que a dinâmica tende a se manter dos últimos anos, que é do governo continuar atacando uma parte das medidas para prevenir a crise que tem a ver com a redução dos juros, a outra parte tem a ver com aumentar a exploração do conjunto da classe trabalhadora, isso recai também sobre nós bancários. Agora, nós temos uma opinião de que os trabalhadores não vão abrir mão da luta pelos seus salários, pelos seus direitos, pelas suas condições de trabalho. Agora, o que nós temos que nos perguntar aqui, para o que nós temos que nos preparar, é por que direitos, por que salários os trabalhadores estão dispostos a lutar. Porque, como disse o Ailton aqui, o que nós temos visto ano após ano é que a categoria mostra a sua disposição de luta indo à greve desde 2003. Agora, o que a sua direção mostra, por outro lado, é que o resultado tem sido sempre o mesmo script. E eu digo, o problema aqui do script, da previsibilidade que o Ailton coloca, o cimento desse script está hoje simbolizado pela reposição, pelo aumento real que a Contraficute coloca como sendo a grande conquista das campanhas salariais. É mentira! Não existe aumento real nos salários. Nós não sentimos isso no nosso bolso. Enquanto não houver a reposição de perdas, que é uma das bandeiras históricas do movimento que foram abandonadas pela Contraficute ao longo dos anos, nós não vamos sentir esse aumento. Nós vamos sentir que cada vez mais nós estamos perdendo. Por isso está colocado como uma tarefa aqui para nós, para as correntes todas aqui que defendem, que eu sei que não é só nós da CSP Condutas, a Intersindical, os companheiros da CTB, da CSD, nós temos que construir uma resolução conjunta que aponte para que a reposição de perdas esteja no centro das reivindicações da nossa campanha salarial. Uma outra reivindicação que tem que estar no nosso centro é o problema da jornada de 6 horas. Os bancários do Banco do Brasil já cansaram de demonstrar que estão dispostos a lutar por isso. E o problema é que a luta pelas reivindicações específicas fortalece a mobilização. Nós temos exemplos disso hoje dentro do Banco do Brasil. Nós podemos olhar para hoje para a mobilização da Central de Atendimento, da CABB, que por iniciativa própria fizeram um abaixo-assinado com uma pauta sua específica que tem a ver com 55%. E organizaram o abaixo-assinado, fizeram um encontro específico e tiraram como uma das resoluções de que todo quinto dia útil, até o início da campanha salarial, vai haver 1 hora de paralisação na CABB. Bem, a semana passada já aconteceu essa paralisação. 2 horas, uma de manhã, uma de tarde. E as centrais de atendimento do país inteiro pararam. Isso fortalece a mobilização. Nós temos que fazer a mesma coisa com as 6 horas, companheiros. A jornada de 6 horas tem que ser uma campanha feita desde agora até o início da campanha salarial, para que o Banco do Brasil saiba que o mesmo script não vai se manter. Que nós não vamos entrar na campanha salarial para sair com 1,5% de aumento. Nós vamos entrar para sair com a jornada de 6 horas, sem redução do salário. Nós não queremos que ela seja relegada para as mesas de negociação, para as mesas temáticas que a gente sabe que ficam anos e anos e não resolvem problema nenhum. A base está disposta. O problema é que a base não tem mais confiança na sua direção. Por isso o grau de mobilização diminui a cada ano. E aqui, nesse Congresso, está a direção do movimento. Agora, para concluir, a direção do movimento, em contraposição dos companheiros que defenderam a campanha da valorização do dirigente sindical, eu vou defender aqui a campanha da valorização do delegado sindical. O delegado sindical, que está construindo a organização no local de trabalho, principalmente a partir das reivindicações específicas, que traduz o poder de mobilização da categoria, tem que ter mais poder. Tem que poder
coordenação também a direção do movimento, e que isso democratiza e isso fortalece a mobilização da categoria. Então, por isso, incorporar os delegados, incorporar as reivindicações específicas é o que pode fazer com que a gente realmente tenha uma campanha salarial diferente do que a gente teve nos últimos anos. Valeu! Companheiros do Companheiros, nós gostaríamos de pedir as outras apresentações de pleno